Caramba, torcedor! Uma excelente notícia acaba de chegar e dá pra dizer que fazia tempo que não víamos algo assim. Isso mostra que o time está embalando no campeonato e pode, sim, sonhar com uma recuperação na Série B. O Papão da Curuzu dominou a seleção da rodada após vencer o clássico contra o Remo por 1-0, um resultado que mexeu com os ânimos da torcida e colocou o elenco em destaque. Mesmo ainda ocupando a lanterna da competição, o desempenho da equipe começa a atrair olhares, e quem sabe, ser o início de uma arrancada. A vitória no Clássico Repará foi marcada pelo gol solitário de Diogo Oliveira, que aproveitou uma bola parada para garantir os 3 pontos para o bicolor. Esse resultado não só garantiu uma alegria gigantesca à torcida, como também rendeu 6 nomes do elenco entre os destaques da rodada da Série B. Isso inclui 5 jogadores e até o técnico, que foram escolhidos através de votação nas redes sociais da Segundona. Um feito expressivo para um time que luta para sair da zona de rebaixamento. Na defesa, Gabriel Mesquita foi o paredão, Thalisson mostrou firmeza na zaga e Reverson foi incansável pela esquerda. No meio, o destaque foi Garcês, que também desequilibrou no setor ofensivo. E claro, Diogo Oliveira, autor do gol, foi escalado no ataque, reforçando sua importância dentro do elenco. O técnico Claudinei Oliveira também entrou no time da rodada, coroando um trabalho que começa a mostrar resultados. Agora, o Paysandu soma 2 vitórias consecutivas, primeiro sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e agora sobre o arquirrival Remo. Com esses triunfos, o time chegou a 10 pontos, ficando apenas 3 atrás do primeiro clube fora do Z4. A missão segue, buscar mais uma vitória para, enfim, deixar a zona da degola. O próximo desafio será contra a Ferroviária, segunda-feira, às 19 horas, no estádio da Curuzu, pela 14ª rodada da competição. No clássico, ficou evidente a estratégia bicolor. Desde os primeiros minutos, o time forçou bastante o lado esquerdo, explorando o corredor com intensidade, especialmente com o Maurício Garcês enfrentando Marcelinho. Era clara a vantagem física e técnica do jogador do Paysandu nesse duelo, o que gerou várias boas jogadas por aquele setor. Mesmo quando não era em transição, o time construía bem no segundo terço de campo, criando chances perigosas, principalmente no primeiro tempo. Só não abriu o placar mais cedo por conta de uma boa atuação do goleiro Marcelo Rangel. Enquanto isso, o Remo não conseguia fazer sua saída de bola funcionar. Tentava um esquema com 3 jogadores recuando para liberar os laterais, mas a marcação alta dos pontas do Papão fechava os espaços centrais e pressionava rapidamente quando a bola saía para as laterais. Na parte defensiva, o Paysandu mostrava um padrão bem encaixado, com muitos jogadores do lado da bola, dificultando a vida dos meias e atacantes do Remo, que tinham problemas para conectar os passes e variar os lados do ataque. Sem conseguir furar o bloqueio, restava ao Remo apostar em contra-ataques. Quando a bola saía pela esquerda, o Sávio tentava encontrar Pedro Rocha no meio espaço, saindo da ponta para o centro, mas com pouco sucesso. A marcação do Remo tentava funcionar num 4-3-3, com Pedro Castro ajudando na linha de frente, o que deixava o time desequilibrado. Quando recuperava a bola, faltava alguém criativo no meio. Pedro Castro estava muito avançado e Janson, que estava na segunda linha, não conseguia articular bem as jogadas. A inversão entre eles talvez tivesse sido mais inteligente. Na tentativa de corrigir o problema, o técnico tirou Marcelinho e colocou Pedro Costa, mas na primeira jogada de 1 contra 1, levou um drible seco do Garcês e cometeu a falta. Foi nessa bola parada que o Paysandu teve uma boa oportunidade, evidenciando a superioridade física dos seus jogadores. O Remo seguia com dificuldades para passar pelo bloco bem montado do Papão. Em um dos lances, o time azulino girava a bola de um lado para o outro sem conseguir ultrapassar a primeira linha defensiva, e acabou gerando um contra-ataque. O gol do Paysandu veio justamente de um escanteio. Antes da cobrança, apenas um jogador estava perto da pequena área, enquanto os outros vinham de trás, evidenciando a intenção de atacar os espaços. E foi exatamente isso que Diogo Oliveira fez, aparecendo bem após o desvio de Thalisson para garantir a vitória maiúscula do bicolor. E se essa vitória sobre o Remo foi um sinal de mudança, a maneira como o Paysandu se comportou durante os 90 minutos deixa claro que existe, sim, uma ideia de jogo sendo bem trabalhada. A intensidade sem a bola,
o encaixe das linhas, a disciplina tática, tudo isso compôs um cenário onde o time não só venceu, mas dominou mentalmente o adversário. A confiança que vem de um clássico vencido pode ser o combustível que faltava para engatar uma sequência positiva. É verdade que o começo de campeonato foi duro, com atuações irregulares, muita instabilidade e a sombra da zona de rebaixamento assombrando cada partida. Mas é justamente nessas horas que os grupos se fortalecem. A comissão técnica manteve a calma, o elenco respondeu em campo e, com 2 vitórias seguidas, o cenário já é outro. Um time que há 2 rodadas parecia fadado à permanência no Z4 agora olha para a tabela com outros olhos, enxergando uma saída real, palpável. São apenas 3 pontos de diferença para o primeiro fora da zona, e a Curuzu promete ferver na próxima rodada. Contra a Ferroviária, o desafio será outro. É um time que também briga na parte de baixo da tabela, e esse tipo de confronto direto costuma ser nervoso, cheio de tensão e decisões nos detalhes. Mas se o Paysandu repetir o que fez contra o Remo, principalmente na maneira como neutralizou as saídas do adversário e explorou os espaços com inteligência, tem tudo para sair com mais uma vitória e, quem sabe, finalmente respirar fora do sufoco. O torcedor sabe que a luta é longa, a Série B é traiçoeira, cheia de altos e baixos, mas também reconhece quando o time demonstra entrega e organização. E foi exatamente isso que se viu no clássico. Um time que não se desmanchou quando o adversário tentou crescer, que soube sofrer nos momentos certos e teve maturidade para aproveitar a oportunidade que apareceu na bola parada. Esse tipo de comportamento costuma ser um divisor de águas em campeonatos equilibrados como esse. Outro ponto que chama atenção é como os jogadores estão comprando a ideia do técnico Claudinei Oliveira. O comprometimento é visível. Basta observar como o time se movimenta sem a bola, como os atacantes voltam para compor o meio-campo, como os zagueiros estão mais seguros nas coberturas. Isso não acontece por acaso. É resultado de treino, de repetição e de um ambiente onde todos acreditam que dá para mudar o rumo da temporada. E claro, é impossível falar desse momento sem destacar o papel da torcida. Mesmo em um cenário adverso, o torcedor bicolor não abandonou. Continuou apoiando, cantando nas arquibancadas, cobrando quando necessário, mas sem deixar de acreditar. E agora, com os resultados começando a aparecer, a sinergia entre time e arquibancada tende a crescer ainda mais. A Curuzu lotada, pulsando, pode ser uma arma poderosa nesse processo de recuperação. Outro fator que ajuda nesse momento é a performance individual de alguns jogadores que parecem ter crescido na hora certa. Diogo Oliveira, por exemplo, além do gol da vitória, foi um dos mais lúcidos em campo. Participou das principais jogadas, mostrou visão, disposição tática e personalidade. Gabriel Mesquita foi seguro, fez defesas importantes e passou confiança para o sistema defensivo. E Garcês foi incansável pelo lado esquerdo, criando problemas constantes para a defesa do Remo. Esses destaques individuais se somam ao coletivo que começa a dar sinais de maturação. A base da equipe está mais sólida, e o entrosamento vem crescendo. Jogadas antes previsíveis agora são executadas com mais precisão. A marcação encaixa melhor, e os erros diminuem. A mentalidade está mudando. O time começa a entender que, mesmo na parte de baixo da tabela, é possível jogar com autoridade, com proposta, sem medo do adversário. A Série B, como todos sabem, é um campeonato que não perdoa quem vacila. É maratona, não é corrida de 100 metros. E por isso, cada rodada conta. O Paysandu entendeu isso. Está juntando forças, corrigindo o que precisa ser ajustado e, acima de tudo, acreditando. Contra a Ferroviária, mais uma final. Mais uma chance de mostrar que esse grupo tem força para sair do fundo da tabela e brigar por coisas maiores. A vitória no clássico pode ter sido o ponto de virada. Resta agora manter o foco, a intensidade e a disciplina. Porque, se tem uma coisa que esse time mostrou, é que quando joga com alma, pode competir de igual para igual com qualquer um. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
Um burburinho começou a circular com força nos bastidores do futebol brasileiro nesta semana. Ronaldo Nazário, o fenômeno, teria feito uma super proposta para adquirir a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Paysandu Esporte Clube, tradicional clube de Belém do Pará. A informação, ainda sem confirmação oficial, caiu como uma bomba nas redes sociais e movimentou torcedores, jornalistas e especialistas do mercado esportivo. A possível investida do ex-jogador e atual empresário do futebol reacende discussões sobre o crescimento dos projetos de SAFS no Brasil, sobretudo quando envolvem clubes de grande apelo regional, como é o caso do Paysandu. Dono de uma das maiores torcidas do norte do país, o Papão da Curuzu tem história, tradição e potencial de mercado, fatores que, segundo rumores, chamaram a atenção de Ronaldo. A especulação ganhou força após fontes próximas ao staff do fenômeno indicarem que ele estaria buscando expandir sua presença no futebol nacional, replicando o modelo que adotou com sucesso no Cruzeiro. Segundo esses mesmos rumores, a proposta feita ao Paysandu envolveria investimentos robustos em estrutura, reformulação da base e metas ambiciosas para alcançar a Série A em curto prazo. Ainda de acordo com vozes de bastidor, a proposta financeira teria surpreendido a atual diretoria do clube paraense. A internet, como era de se esperar, foi a loucura. Torcedores do Paysandu se dividiram. Enquanto muitos se empolgaram com a ideia de ter Ronaldo à frente do clube, outros demonstraram cautela, temendo perder parte da identidade do Papão em nome da modernização. Figuras conhecidas do futebol paraense evitaram comentar oficialmente, mas a movimentação nos bastidores indica que há, sim, algo em curso. Seja apenas uma sondagem ou um movimento real, o fato é que a possibilidade de ver Ronaldo comandando a SAF do Paysandu já é suficiente para agitar o cenário esportivo nacional. Afinal, quando o fenômeno entra em campo, mesmo nos bastidores, é difícil que passe despercebido. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.